Viva! Venho novamente hoje para dar prosseguimento à minha rúbrica semanal sobre Em Defesa do Futuro da Guiné-Bissau. Vou procurar ser muito conciso na minha abordagem, destacando apenas dois grandes temas que marcaram decisivamente esta semana agora que findou. Nomeadamente a questão da falsa celebração da data da independência nacional ontem e também abordar a problemática sobre o tráfico dos seres humanos com base no relatório das Nações Unidas. Começando desde logo com o primeiro tema, dizer que há uma clara e deliberada tentativa por parte do Umaru Sissoko Embalo e Biaga Nantan de subverter, de adulterar, de fazer um revisionismo da nossa história. Porque nós sabemos que a data da nossa independência nacional não é no dia 16 de novembro, mas sim no dia 24 de setembro. Esta é a data que nós celebramos ao longo de muitos anos a nossa história da independência nacional. Porque essa data de 24 de setembro de 1973, que nós proclamamos unilateralmente a nossa independência nacional. Mas nós vemos desde que Umaru Sissoko Embalo assumiu o poder por via da força e para tentar pôr em marcha a sua agenda, tenta aqui de alguma certa forma condicionar toda a dinâmica do país, anulando os nossos traços identitários, anulando a nossa história e subverter tudo e todos. Esta é a razão pela qual está a tentar fazer uma mistura que não tem nada a ver, porque a data das Forças Armadas não tem nada a ver com a data da independência nacional. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas o Umaru Sissoko Embalo está a tentar normalizar isto, Umaru Sissoko Embalo e Biaga Nantan, e perguntar-me-ão porquê. Há uma clara agenda de tentar instrumentalizar os militares, como ele tem feito aqui, de instrumentalizar os militares para os militares estar a reboque a sua agenda de destruição do nosso país. E esta é a razão pela qual, ao longo deste tempo todo, que o Umaru Sissoko Embalo tomou o poder, com o beneplácito das Forças Armadas, ele tem estado recorrentemente a violar a nossa Constituição, a violar as leis da República, a pisar nos direitos humanos e a espancar e prender e, inclusive, em determinados casos, enfim, de condicionar os direitos, as liberdades e garantias dos cidadãos. Ora, é isso que está por detrás de tudo isso. Mas nós sabemos que já falta muito pouco para terminarmos esta vergonha, esta falta de memória coletiva que Umaru Sissoko Embalo e Biaga Nantan e alguns oficiais militares estão a tentar impingir o nosso país. Mas rapidamente, para não perder tempo nessa questão, porque é não questão, é de tentar condicionar, baralhar e misturar os guineenses uns aos outros, aliás, como veio de uma forma muito mais notória de instrumentalizar o próprio Biaga Nantan, de vir a fazer ameaças sem fundamentos contra o povo, de dizer que as Forças Armadas estão na prontidão combativa para contrariar todas as tendências de manifestação no dia 16 de novembro. Felizmente, os líderes políticos conseguiram, enfim, não cair nessas armadilhas que Sissoko está a fazer, porque Sissoko está por detrás a instrumentalizar os militares para depois criar pretextos aqui para prender os líderes da oposição, para silenciar a oposição no país. Razão pela qual os partidos políticos fizeram bem em adiar a marcha para uma data posterior. Mas nós sabemos que Umaru Sissoko Embalo está em queda livre. Está em queda livre por quê? Porque nós vemos que a celebração de ontem foi um fiasco, foi um desastre total. Por que eu digo isto? Digo isto porque se esperava que vinham muitos chefes de Estados para poder, enfim, mostrar que o Umaru Sissoko Embalo tem reputação, que a Guiné-Bissau está no concerto das nações, que a Guiné-Bissau agora é vista com os outros olhos, aliás, como tem feito ao longo desses anos todos. Mas acontece que só 3 chefes de Estado que compareceram a este evento que eu nem digo que é um evento nacional. Isso mais é uma celebração de Umaru Sissoko Embalo e com Biaga Nantan. Mas porquê? Porque já se sabe, já se descobriu que Umaru Sissoko Embalo, quer dizer, é um homem que não é um homem sério, não é um estadista, porque é um homem que está metido no tráfico de droga, que está metido em corrupção, que está metido em negócios muito sujos. Quer dizer, ninguém quer associar a isto. Esta é a razão pela qual, quer dizer, não houve aquela coisa que se esperava de muitos chefes de Estados
ninguém compareceu lá. E ele arranjou ainda desculpas de dizer que Marcelo telefonou, ele não podia estar, está agora no Azerbaijão e por aí fora. Mas mesmo que Marcelo não pudesse estar, por que não mandou o primeiro-ministro? Ou por que o primeiro-ministro de Portugal não veio? Isso é uma falsa questão para enganar aqueles que são menos atentos. Porque mesmo que o professor Marcelo não puder ir lá, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, está cá e podia ir lá. Aliás, no ano passado teve lá o professor Marcelo e como presidente da República e o primeiro-ministro António Costa. Mas este ano ninguém compareceu lá. Mas não é só isto, o próprio pessoal do CPLP, também ninguém. E até CDAO. Foi um descrédito total. E esse descrédito confirma aqui a queda livre, o fim de Umaru Sissoko Embalo. Umaru Sissoko Embalo está a entrar num beco sem saída. E tanto por esta razão, sabendo que está num beco sem saída, porque os próximos dias agora que se avizinham, vai haver uma situação de manifestação. As pessoas vão manifestar. E ele não pode travar isso, porque o seu poder está limitado. Quer juntando com os militares oportunistas que estão a tentar proteger, o povo vai sair na rua. E quando o povo sair na rua, ele vai sentir o peso, vai perceber, tanto ele como os próprios militares, de que estamos no fim de um regime ditatorial no país. Mas eu queria aqui avançar uma outra questão, porque o Umaru Sissoko Embalo, nesse seu discurso, que é um discurso vazio, um discurso que não tem nem nexo, que não tem lógica, quer dizer, um discurso que não tem nem pés, nem cabeça, nem nada. É um discurso vazio. Mas com agravante ainda de estar a usar coisas que são vulgares a nível de promiscuidade sexual, de estar a chamar indivíduos num ambiente tão formal, que devia ser tão formal, de seriedade, de estar, quer dizer, enfim, nem vou perder tempo, nem vou chamar o nome dessa pessoa nem para não fazer questão, mas o Umaru Sissoko Embalo está a enfatizar isso quase segunda vez. Quer dizer, aquilo é um desrespeito para o povo guineense, um desrespeito inclusive para as Forças Armadas que ele acha que ele gaba-se de defender. Porque numa cerimónia, que é uma cerimónia que deveria ser séria, é para estar a falar coisas que são coisas de vulgaridades, coisas de promiscuidade e por aí fora. Mas, enfim, o Umaru Sissoko Embalo gosta dessas coisas. Isso é o mundo dele, não se pode esperar nada. O Umaru Sissoko Embalo não tem nada que é de seriedade que nós podemos considerar como um estadista. A única coisa que o Umaru tem é o seu dinheiro, enfim, mas que dinheiro que nós sabemos que são dinheiro de proveniências duvidosas. Mas o que eu queria salientar aqui é que ele, nesse discurso praticamente infantil, disse que agora, nos próximos dias, isto é, esta semana agora que começou hoje, que vai convocar os partidos políticos e a sociedade civil para marcar com brevidade data das eleições legislativas. E eu aproveito aqui esta ocasião de chamar a atenção aos partidos políticos, sobretudo essa grande aliança pró-democracia que estão a lutar contra a ditadura do Umaru Sissoko Embalo, para não voltar a cair novamente no canto da sereia do Umaru Sissoko Embalo. Por que o Umaru Sissoko Embalo vai querer marcar eleições legislativas brevemente? Porque ele sabe que há uma pressão quer seja interna, que já vai começar a começar forte e feio, como também pressão externa. E ele, também sabemos todos, que dia 27 de fevereiro, aproximadamente 3 meses, o mandato do Umaru Sissoko Embalo acaba. Logo, o que é que ele está a tentar criar? Cria aqui novamente um engodo, uma isca para os partidos políticos, de dizer sim, vão marcar eleições. E já vou antecipar aqui quando é que ele vai marcar essas eleições legislativas. Ele já tem o seu timing todo. Vai dizer eleições legislativas serão no dia 23 de fevereiro. Isto é, o último domingo da semana de fevereiro de 2025. Ou seja, no fim do mandato presidencial, o que deve acontecer no dia 27, ele marca eleições legislativas para essa data. Logo, para fazer o quê? Para novamente enganar os partidos políticos, para arrastar, porque as eleições se fossem lá, ninguém novamente, isto é, se concordarem, ninguém novamente vai estar a protestar, a exigir, a reclamar sobre a marcação das eleições presidenciais. Agora, e arrastando essa situação, tudo indica que ele vai ficar novamente no poder até novembro de 2025. É claro que mesmo chegando em novembro de 2020, não é novembro de 2025, até
fevereiro de 2026, porque se ele, como tenciona marcar as eleições presidenciais em novembro de 2025, tomar a posse só vai ser em fevereiro de 2026. Isto é se ele marcar essas eleições ainda para novembro de 2025. Eu claramente sei que o Mauricio Socombalo nunca vai chegar de marcar essas eleições. Aqui não me engodo. Ele não vai lançar agora toda a cartada. É dizer que vou marcar eleições para novembro. Mas antes disso ainda eleição legislativa. Mas o que é que eu quero dizer? Os partidos políticos, quando são convocados agora nesta semana, que vão lá. Mas é claro dizer agora, nós não queremos eleições legislativas. E eleições agora que nós exigimos é a marcação impreterivelmente de eleições presidenciais, o que já devia fazer há muito tempo, porque as eleições presidenciais já deviam ser feitas ainda este mês, e ele não marcou. E os partidos políticos agora que não fiquem ali a reclamar das eleições legislativas, porque já não vale a pena. As eleições que têm que exigir eleições, marcação de eleições presidenciais, para não cair novamente nesse engodo de se aceitar. Porque eu já sei, como eu disse Socombalo, para enganar, baralhar tudo, para esvaziar essas exigências de marcação de eleições presidenciais, vai enganar as pessoas com eleições legislativas e as pessoas vão novamente concentrar todo o foco ali. E desde já eu alerto os partidos políticos, sobretudo o líder do PAI Terra Arranca e também a Aliança API, para não caírem nessa conversa, nomeadamente Brema Camará, Fernando Dias e Nuno Gomes Nabian. Quer dizer, em conjugação com Domingos Simões Pereira, para não aceitar isso. Porque isso é chantagem, são jogos baratos. Quer dizer, o Mauricio Socombalo, o mandato dele acaba no dia 27 de fevereiro. Tem que marcar eleições presidenciais. Para que é que vão correr migalha de eleição legislativa? Porque mesmo até que houvesse eleições legislativas, essas eleições, quem ganhar, o Mauricio Socombalo nunca vai querer partilhar o poder como ele mostrou ao longo deste tempo todo. Vamos ficar novamente, mesmo que essa aliança pró-democrática ganhar as eleições, ele vai estar a adiar novamente, a condicionar, a querer pastas, a arrastar-nos novamente nas conversas e vamos estar a perder tempo. Por isso, quando forem lá, na segunda-feira ou na terça, ou no decorrer desta semana, chegam lá e dizem, olha, nós agora, as exigências que nós pedimos é a marcação de eleições presidenciais, tem que ser feito até antes do dia 27 de fevereiro. O Mauricio Socombalo não continua como Presidente da República. Para que é que nós vamos perder tempo agora com a eleição legislativa, se o próprio Mauricio Socombalo, depois do dia 27 de fevereiro, não vai ser Presidente da República? Quer dizer, isto é chamar a atenção que eu estou aqui a procurar despertar já. Mas eu sei, com essa avidez do poder a todo custo, porque ele ensaiou o governo de unidade nacional, isso não resultou, por adiar as eleições. Agora vem com essa manobra que vai marcar eleições legislativas. Já estou a antecipar. Ele vai marcar isso no último domingo do mês de fevereiro. Ou, pior das hipóteses, março até abril. Mas os partidos não têm que aceitar isso, porque o mandato do Mauricio Socombalo já está mesmo no fim. Este é o desafio que eu lanço aqui. Espero que interiorize esta mensagem, que sejam unidos, que sejam focalizados, que sejam, acima de tudo, determinados. Não cair nos engoros, não cair nas iscas e nem sequer cair nessa coisa de aliciamento de dinheiro e por aí fora para criarem desconexão e criarem, enfim, atrapalhação. Tenho agora que falar numa única voz, porque isso que vai também ajudar a motivar, a estimular que o povo vos acompanhe nesta luta para, enfim, tirar o Mauricio Socombalo do poder. Porque nós sabemos que por via democrática nunca vamos chegar a tirá-lo lá, mas com determinação e força ele vai sair de lá. Pronto. Espero que os líderes sejam uníssimos e falarem numa só voz. Não é que para o PAI não estar a falar uma coisa, Domingos Simões Pereira e o Dias e também o Nuno Nabian falar outra coisa. Tem que estar já convergidos, saber já qual é a resposta que vão lhe dar. E a resposta é isso. Nós agora procuramos com a marcação de eleições presidenciais, não legislativa. Já que devia marcar legislativa há muito tempo e não marcou, e marcou inclusivamente a Diogo, já não queremos legislativa. Fica com o poder legislativo, já que isso que quer agora, eleições presidenciais que nós queremos. Se não marcar isso até dia 27 de fevereiro, nós, enfim, vamos ter um novo Presidente da República, tão simples quanto isso. Isso é a mensagem que tem que ser falada, é uníssono. Ponto final. Pronto. Agora, passando para uma outra questão, muito rapidamente, a questão da violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, que tem a ver com o relatório das Nações Unidas.
Esse problema é um problema bastante preocupante que deve inquietar a todos nós, a todos os guineenses. Nós sabemos que a prática de violações dos direitos humanos e tráfico dos seres humanos é uma realidade transversal na Guiné-Bissau e recorrente. Mas por que não se tem feito nada até aqui? Não se tem feito nada até aqui porque nós, como sociedade, como povo guineense, enfim, ficamos reféns, somos apátridas por muitos cancros que minam a nossa coesão social. Mas perguntar-me-ão, qual é a origem dessas situações? A origem dessas situações tem a ver com, enfim, o colapso das nossas instituições, porque as instituições na Guiné-Bissau praticamente não funcionam. Além deste colapso das instituições do nosso país, tem a ver também com a mentalidade de pobreza que graça no nosso país. Quando digo a mentalidade de pobreza, é que Guiné-Bissau as pessoas vendem por migalhas. Vendem a dignidade, vendem a sua idoneidade, vendem tudo por causa de uns míseros tostões que, enfim, que não deveria ser. Pronto. Essa é uma das causas que tem a ver com essa pobreza mental. Nós sabemos que nós somos um país pobre, mas só a pobreza só por si não são causas justificativas para termos todos esses cúmulos de males que nós temos. Mas tem a ver com o colapso das instituições, porque as instituições não têm força na Guiné. Por quê? Porque pessoas que representam essas instituições não são sérias e a lei, não há um primado da Constituição, nem primado da lei, razão pela qual o que impera na Guiné-Bissau é a força, é a anarquia, é a confusão, é o costume contra a lei. Tão simples quanto isso. Isso é que leva com que nós temos essas situações. Mas quem depois fica mais vulnerável são pessoas que, enfim, são pessoas vulneráveis, neste caso, que acabam por se ficar também vulneráveis perante a não eficiência das instituições do país. Porque se nós formos ver a Guiné-Bissau, aquilo que, enfim, rege a nossa Constituição da República e as leis que nós temos, está tudo contemplado. Está tudo contemplado. Nós temos a nossa lei de República praticamente idêntica de Portugal. Mas nós sabemos só a lei, só a Constituição não é suficiente quando as pessoas não estão comprometidas com os ideais da lei, do primado da lei. Ouve-se tanto império da lei. Império da lei é verdade, mas o império da lei só funciona quando homens e mulheres estejam comprometidos com isso. Quando não há isso, e a começar com os titulares de órgãos de soberania e todos aqueles que representam essas instituições. Mas o que nós vemos não é o que acontece na Guiné-Bissau. Vamos rapidamente por essa situação de tráfico dos seres humanos, com incidência mais para as mulheres e de uma forma especial para as nossas crianças. A começar desde logo, quer dizer, que é uma clara violação dos próprios direitos humanos, porque nós sabemos que em última instância está em causa os direitos humanos, a dignidade do ser humano e a capacidade de poder exercer os seus direitos ou beneficiar dos seus direitos e garantias por aí. Mas não é o que acontece na Guiné. Rapidamente vamos começar por casos mais prementes, mais urgentes. A questão da exploração infantil. Muitas crianças na Guiné-Bissau, como diz bem este relatório, que saem de zonas rurais para zonas urbanas, são objeto de flagrantes violações. Desde logo, trabalho forçado que fazem, que nós, enfim, denominamos, que conhecemos muito bem como menino de criação. Esta ideia de menino de criação é um trabalho forçado, porque nós sabemos que a nossa legislação, inclusive, não permite que uma criança seja objeto de trabalho. A lei não permite isto. Mas nós vemos que essas crianças são vítimas porque começam a trabalhar muito cedo, são exploradas do ponto de vista do trabalho e são obrigadas a esses trabalhos forçados, mas não é só por aí, para poderem beneficiar, de educação, entre aspas, até poderem estudar, mas é um trabalho que estão a ser exploradas. Algumas recebem umas migalhas, outras não, e por aí fora, porque é o trabalho forçado que nós vemos aos olhos de todos nós, a sociedade. Essa é a primeira questão. Mas mesmo esses meninos de criação, sobretudo mais as meninas, acabam por ser vítimas de violência sexual, de abusos sexuais, de atos de pedofilia que acontecem nas casas
onde estão hospedados como sendo menino de criação. Só que essas coisas não são faladas, são coisas que são abafadas, mas que é uma realidade que todos nós conhecemos. Essas crianças, a maioria delas, são abusadas sexualmente no âmbito da casa de acolhimento onde estão. Quem é que não sabe isso? Porque a maioria das pessoas que recebem isso são de grau de parentesco até distantes, que não têm assim aquela grande afetividade, e sobretudo homens fazem essa questão de violação sexual. Já falamos de questão de violação de trabalho e obrigação de trabalho forçado exageradamente, que inclusive o nosso saudoso cantor José Carlos Schwartz reportou na sua música Menino de Criação. Quer dizer, isso é um traço que nós vemos. E essas crianças são vítimas desse abuso, mas sobretudo abuso sexual que vem marcando a sua vida adulta e a sua afirmação posteriormente, aos olhos de todos. Mas não é só nesta dimensão que nós vemos ainda essa flagrante violações de direitos humanos, etc, etc. A questão da exploração sexual, que pode existir nestes ambientes de acolhimento, mas também do turismo sexual que nós vemos, que foi reportado muito bem neste relatório das Nações Unidas, nas ilhas de Bijagós, coincidência mais nas ilhas de Bijagós, de turistas que vão lá, que são muitos deles pedófilos, que envolvem com as nossas meninas jovens, violando elas a troco de dinheiro, por causa da pobreza. Isto nós assistimos isso tudo e não fazemos nada como sociedade. Não é só nas ilhas de Bijagós, como também próprio na cidade de Bissau e nas umas outras zonas. As pessoas são violadas porque são crianças e não têm proteção, não têm, os familiares não conseguem proteger, e o próprio Estado, e essas crianças ficam reféns e ficam à mercê do seu próprio destino e não conseguem reger, etc, etc. E essas violações sexuais que vêm já às vezes do turismo sexual, tanto daqueles que vêm de fora, que vão para lá, e também os que estão lá dentro que fazem isso aos olhos de todos nós. Mas não é só isso, nós vemos outra flagrante violação, que é essa prática de catorzinha, que é, enfim, comumente aceita na nossa sociedade, que nós sabemos que é uma flagrante abuso, uma flagrante ato de pedofilia. Não vou entrar agora aqui, porque nós sabemos que estão a idade do consentimento sexual, que se chama idade de maioridade sexual. Há um trâmite, não sei se a própria Guiné-Bissau contempla isso. A idade que a lei estipula como idade de maioridade sexual. O que isto quer dizer? Idade que uma pessoa pode ter sexo de forma consentida. Pronto. Mas, na Guiné-Bissau, não sei se há esta lei neste sentido, mas mesmo que houvesse, o que conta na Guiné não é a lei, é um costume. Porque essas práticas todas, a maioria delas que são práticas nefastas, baseiam-se num costume que vai contra a lei, que se chama costume contra a lei, que impõe os próprios ditames da lei. Porquê? Porque as instituições são frágeis e as pessoas que representam as próprias instituições não estão comprometidas com a lei, não estão comprometidas com a democracia, não estão comprometidas com os direitos humanos, fazendo com que há todo esse abuso. Porque quando nós vemos, por exemplo, essa prática das catorzinhas, a Guiné-Bissau, quer dizer, a Guiné-Bissau, a maioridade sexual ou a idade que a pessoa pode ter sexo é baseada no ato de costume a partir, por exemplo, nas meninas, quando começa a haver protuberância dos seios ou a menstruação, é entendida já que a pessoa é mulher e pode já ter envolvência, inclusive pode casar. E esta é a razão, novamente, nesta lógica, que há casamentos forçados. Porque esta ideia de casamento forçado, às vezes que podem atingir adultos, mas sobretudo menores, ainda que não tenham maioridade civil, mas só porque, enfim, têm um corpo mais volumoso ou, enfim, começam a ostentar esses sinais, quando falo nas mulheres, porque é aí que se afere, do ponto de vista do costume, quando a menina começa a ter menstruação ou começa a ter protuberância dos seios, começa a ter seios grandes, quer dizer, sinal já que é mulher e torna objeto de cobiça por parte de muitos homens, inclusive corre esses riscos de serem violados ou ser dados casamentos forçados e por aí fora. Essa ideia do casamento forçado é uma ideia de flagrante violação. E também essa ideia de envolver com crianças, de homens que aproveitam a vulnerabilidade das crianças, que, enfim, por causa do dinheiro,
e pobreza que graça na nossa sociedade, pobreza, enfim, pobreza financeira, pobreza que envolve sobretudo pobreza moral, acabam por aliciar essas crianças e os familiares pactuam com isso e é tomado como sendo uma coisa normal às 14. Mas nós temos ainda um outro cancro que tem a ver, por exemplo, com a mutilação genital feminina. A mutilação genital feminina é uma outra prática que tem a ver com flagrante violação dos direitos humanos e as pessoas que são mais vítimas são as meninas, que são, enfim, atingidas flagrantemente naquilo que são o seu usufruto sexual, a sua sexualidade, porque isso depois afeta a sexualidade dessas mulheres, dessas crianças, e não conseguem ter uma sexualidade sã, uma sexualidade prazerosa, uma sexualidade que, enfim, que se espera que reveste também da própria dignidade do ser humano, que se chama o usufruto sexual. Acabam por perder isso. Mas nós sabemos que, do ponto de vista legislativo, as leis contemplam essas coisas todas e, inclusive, censuram-nas. Mas a realidade prática mostra o contrário, o costume contra a lei. Porquê? Porque uma pessoa que é penalizada e se julgado, depois é solto porque tem um familiar influente ou porque razões A e B, quer dizer, tudo uma confusão, uma mistura. E esta é a razão pela qual quem mais sofre com tudo isto, esses tráficos de seres humanos, de abusos sexuais, de abusos menores que eu invoquei aqui, questão de trabalho forçado, menino de criação, violência física, inclusive até violência sexual e essas coisas de mutilação genital feminina, casamento forçado, as meninas, as mulheres que acabam por ser mais vítimas. Esta é a razão pela qual costumo dizer que Guiné-Bissau não é um país para as mulheres. Porque as mulheres, para ser mulher na Guiné, é muito penoso, é muito custoso. Em muitas dificuldades, em muitos obstáculos, em muita violência, em muita violação, em muito condicionalismos. Mas isso tudo por causa das instituições fracas que nós temos, que não conseguem defender os seus próprios cidadãos, fazendo com que nós, enfim, estamos isso. Mas como eu disse, isso é coisa que todos nós sabemos. Resta-nos ter a capacidade de inverter essa situação. Mas essa situação só se vai reverter quando nós temos instituições fortes, quando temos homens e mulheres que estão devidamente comprometidos com os direitos humanos, com a democracia e com o primado da lei. Só assim nós podemos ultrapassar estas situações, porque caso contrário, nós vamos continuar a assistir a estas situações e que vai acabar por ter uma completa impunidade, como tem sido ao longo dos anos, e vai sempre ser assim enquanto nós não refletirmos como um povo de vermos realmente os males que estamos a causar. Porque isso tudo tem traumas e acaba por deixar traumas na própria nossa sociedade. Essa é a razão pela qual o guineense é traumatizado por natureza por causa dessas coisas. E essas coisas às vezes não são faladas. Mas muitas pessoas, sobretudo meninas, mulheres, são, enfim, traumatizadas por causa desses abusos, por causa dessas violações, por causa desses atentados aos direitos humanos e tráficos de influência. Espero agora com este relatório, que já havia, todos nós sabemos isso, possa nos inquietar para aqueles que são detentores de poder real pudessem, enfim, sanear essa situação para o bem-estar de todos nós. Não vou mais alongar, fico por aqui. Espero voltar numa outra ocasião. Tenham uma semana de trabalho abençoado e até a próxima ocasião. Obrigado.